É assim que nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Obrigado, pastor. Amém. Tá, legal. Bom, buenas noches. Buenas noches. Nós falamos así en cada culto. Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Y después de haber cantado las alabanzas, ahora sí vamos a predicar. Amén. Amén. Saben español. Legal. Bom, sou o pastor William, em espanhol é assim, Tocto, William Tocto Granja, ou Granja, né? Sou do norte do Peru, o estado chama Piura, aí já limita, está aí com o Equador, né? Eu cheguei aqui em Londrina, em Londrina, em março do ano 97. Lembro que eu cheguei uma quarta-feira, eu não sabia falar nada de português. Agora já dá para falar alguma coisa, eu não entendia nada. No Peru, o único que chegava era a lambada, né? A morena cintura de mola, essa que todo mundo escutava, depois não escutava mais nada, né? Aí eu cheguei, lembro, o dia 10 de março, uma quarta-feira, o domingo já fui para a igreja, né? Do pastor que tinha me dado a bolsa de estudo, e aí eu não entendia nada o que o pastor falava, mas falou assim, depois do louvor, falou, então agora os jovens vão para cima, eles vão para cima. Aí eu vi que todo mundo levantou o jovem e foi para cima, aí ficou o pessoal, aí o pastor falou, William, mas ele como sabia já espanhol, falou, William, que tu não vai sair arriba. Então eu fui para cima. Aí eu cheguei tímido aí, né? Tinha uma galerinha aí, uns 20 jovens, terminou a reunião e tinha uma moça que se me aproximou, todo mundo foi embora e uma moça falou, nossa, você é peruano, né? Você sabe, eres peruano, sabes espanhol? Eu falei, mas você está falando espanhol? Eu falei, pois é, na minha casa todo mundo estuda em inglês. Eu acabei de fazer um curso de 2 anos. Então foi legal para praticar espanhol com essa moça, que depois de 2 anos de ser bons amigos, virou a minha esposa, né? É a Bruna. Eu casei com ela, né? E legal, porque na semana que eu cheguei, já Deus colocou alguém para me ajudar no idioma, né? Ficamos 2 anos como bons amigos, né? Eu sentia muita coisa por ela, né? E o coração. Mas, gente, uma das coisas que eu temia muito era que eu queria uma moça que me acompanhasse e que tenha a mesma visão de servir ao Senhor. Eu não orava por uma pastora, eu orava assim, Senhor, se um dia o Senhor me permitir casar, eu quero casar com uma moça que tenha esse desejo de estar disposta a ir a qualquer lugar do mundo para levar o teu nome. Essa era a minha oração. Então Deus colocou a Bruna, 2 anos, gente. Eu não falava nada para a Bruna, ficava com vergonha. Sabe quando a gente está apaixonado, namorado, né? Qualquer coisa a gente não sabe o que fazer, né? Aí ela olhava para mim, tá? Depois de 2 anos já, aí eu vou falar então. Se eu falar que não, tudo bem, né? E quando eu falei, falou, nossa, estava esperando faz tempo você falar isso. E depois ficamos aí mais 2 anos, aí ela fez letras na UEL. O pastor Alessandro já conhecia, por isso o pastor Alessandro falou, eu conhecia quando a Bruna e o William eram amigos. É que éramos amigos 2 anos, né? Mas legal, gente. Já o primeiro conselho agora aqui. Você case, primeiro lugar, com alguém que esteja disposto a amar e servir ao Senhor em qualquer parte do mundo. Talvez você nunca vai sair de Maringá, mas pelo menos a pessoa está disposta a levar o nome do Senhor em qualquer parte do mundo. Não namore simplesmente porque é bonita. Bonita tem um monte, né? Se você perder essa moça bonita que está do teu lado, tem milhões por outro canto. Ou se você perder um moço aí bonito que está do seu lado, tem bastantes. Vai para Peru que tem bastantes. E vai para a França, Inglaterra e todos esses lugares vai ter. O importante é ter a pessoa certa. Quem que é a pessoa certa? Aquele que quer servir a Deus junto comigo até chegar velhinho, né? Sempre aí. E essa era a minha oração. Ter alguém para fazer o nome do Senhor conhecido em qualquer parte do mundo. E graças a Deus,
a Bruna, ela nunca fala que é pastora. Ela não fala que é pastora. Mas na igreja falam pastora, pastora. Ela fala para mim, mas eu não sou pastora. Eu falo, tranquila. Mas ela tem um coração assim para as crianças, tem um coração para as missões. Eu vou estar contando aqui algumas coisas. Mas que bom, eu sinto-me contente. Vamos fazer já 22 anos de casado. Tenho 4 filhos. 1, 2, 3, 4. Tá? Deus mandou encher a terra, gente. Eu já coloquei 4 na terra. Agora você vai continuar aí colocando gente, tá? Então, é isso aí. Mas já me conhecem aqui. Eu vim depois de 5 anos. Estou aqui. Alguns já me conhecem. Outros aí, quem que é esse rapaz aí com cara de peruano, aí falando enrolado? Tudo bem, você está falando isso. Então vamos lá, Lucas. Vamos abrir Lucas. Tá? Vamos abrir Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 24. Quantos de vocês têm ou querem ter alguém, amar e estar dispostos de ir até o final com esse amor como marido e mulher, mas até o final para servir ao Senhor? Amém? Glória a Deus, né? Quem já casou e ainda não, como que o negócio não está saindo, aí ore ao Senhor, Deus faz milagre. Vamos aí, gente, não se desanime. Lucas, capítulo 24, o versículo 46 e 47. Diz assim: quem está falando aqui é Jesus, depois que ele ressuscitou, e disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Mais uma vez, vamos ler, por favor. E disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Gente, eu estou vindo aqui depois de 5 anos. Um dia antes para vir para cá, eu peguei o português aí gastadinho, aí peguei e trouxe, tá? Então estou ainda me encontrando aí com o idioma. Tá? Com a Bruna, estávamos trabalhando numa igreja que fica nas montanhas, a 2.200 metros do nível do mar. Longe, e nós tínhamos, e temos ainda 6 congregações. Tem a igreja, mais 6 congregações nas montanhas. Então, essas congregações ficam a 1.000 e a 1.500 metros ainda mais para cima. Tá? Então, para ir para esses lugares, naquele tempo não tinha como ir de carro ou de moto. Então a gente tinha que ir caminhando. Saíamos de madrugada com a Bruna e 5 horas da manhã, chegávamos 9 horas da manhã para fazer umas visitas nas 6 congregações. Né? E fomos porque não tinha pastor. Lá no Peru, nas montanhas, nos Andes, você vai encontrar muitas igrejas que não têm pastor. E fomos, aí ficamos um tempo pastoreando. E lembro que quando fazia culto aí na igreja central, né? Aí, lembro que chegava um rapaz. Ele ficava atrás e ele sempre estava escutando a palavra do Senhor. E ele depois, um dia que terminou o culto, ele veio conversar comigo. Eu conversava às vezes com ele e tal. Mas desta vez a conversa era diferente. Ele falou assim: pastor, você está aqui e você vai para 6 congregações lá em cima. E quando vai para meu lugar? E eu sabia onde ele morava. Do lugar, eu teria que caminhar 3 horas para chegar no lugar. Mas, gente, são 3 horas no plano. E nas montanhas, sabe o que significa caminhar nas montanhas?
lembro que com a Bruna, na mochila, colocávamos duas coisas: a Bíblia e uma garrafa mais ou menos de 1 litro com água. Gente, depois de meia hora de andar nas montanhas, né? Porque aí você começa a andar, né? Começa a andar, caminhar. Depois de meia hora, gente, parecem pedras o que você tem na mochila. Então, depois a gente acostumou a não levar água na mochila. Aí você fala, mas que depois de meia hora dá uma sede terrível. Mas aí tinha os riachuelos. Bruna, está com sede? Vamos ficar de joelho. Aí ajoelhamos, gente, e aí ficamos e colocamos a boca na água. Enquanto ela bebia, eu lembrava de Londrina, da UEL. Eu falava, misericórdia, essa moça aqui, né? Bebendo água comigo, né? Gente, mas nunca fez mal, graças a Deus, né? Então é assim, né? Essa aventura das missões. Uma das coisas pela qual nos empolgava levar o evangelho é que lá em cima, gente, tinha povos e povos e povos que não tinham o evangelho. Então aí o rapaz falou para mim, quando você vai levar o evangelho na minha cidade, no meu povoado, era pequeno. Eu falei, já estou cansado, tenho a igreja 6 congregações, eu não vou prometer que vou lá abrir uma obra. Ele falou assim, ele fez uma pergunta, e então, até quando o meu povo vai esperar que você leve o evangelho? Até quando? Eu falei, bom, deixa ir a Maringá, que eu vou falar. Aí eu falei, não sei. Aí fiquei com o coração apertado, eu pensei, porque os irmãos às vezes me ajudavam lá nas congregações, e já como que era proibido abrir outra obra, porque a gente já não tinha mais gente e mais força. Aí sabe o que ele fez? Aí um dia, passaram umas semanas, ele chegou empolgado, falou, pastor, já comecei o trabalho em meu povo. Falei, como que você começou? Eu toco violão. As pregações que eu escuto do Senhor, eu começo a falar para meus amigos. Aí eu tinha um grupinho, aí se aproximaram mais. E agora tem um monte de gente falando assim, então você vai pregar para a gente. Aí ele falou, mas eu não sou pastor. Não, mas você prega bonito. Mas aonde? Tinha uma igreja católica aí que o padre chegava uma vez no ano. Uma vez no ano. O povo falou assim, mas o padre nunca chega. E quando ele chega, tem que reunir dinheiro no povo, ir lá na cidade, pagar para ele subir na 4x4, na caminhonete, né? Pastor William não tinha mais nem bicicleta, mas o padre tinha 4x4. Que tem que colocar gasolina, esse e outro. Aí o pessoal falou, então não tem, vamos abrir o templo. E abriram o templo. E o irmão que estava aí, ele pegou o púlpito e ele começou a fazer os cultos aí. E dessa maneira ele começou a pregar a mensagem, a palavra do Senhor. Eu dava direção para ele, né? Qual que era a vontade dele? Dar a mensagem do Senhor. E começaram as pessoas a se arrepender, e a vontade do povo era escutar a palavra do Senhor. Jesus falou, assim está escrito, né? Que em seu nome se pregasse o arrependimento e o perdão dos pecados, né? Arrependimento, Deus pede para o homem se arrepender e Deus oferece o quê? O perdão dos pecados. Então já temos a mensagem. Qual que vai ser a nossa mensagem aqui onde estamos e para qualquer outro lado do mundo ou parte do mundo? É falar para as pessoas que precisam se arrepender, ter um encontro com Jesus, porque Jesus oferece o perdão de pecados. Gente, quando você vê bruxos lá, convertidos ao Senhor, que têm entregado a sua vida a Cristo, bruxos mesmo, que eles mexeram na bruxaria. Eu lembro fazendo uma santa ceia aí, e alguns bruxos que já tinham um tempo aí que tinham se convertido, eles seguravam a bolacha, né? Porque não tinha pão, bolacha, e como muitos deles não conhecem a uva, era um suco, e eles ficavam chorando, pela maneira como eles tinham entendido que Deus os amava, e Deus tinha perdoado os seus pecados. A emoção que eles tinham é saber que, ainda sendo bruxos, e tendo trabalhado para o diabo muitos anos, Deus tinha perdoado eles, e que o amor de Deus tinha sido estendido para eles.
Então, nós temos uma mensagem para o mundo. Jesus falou, o que vamos falar para as pessoas? Se você vai para a França, você vai pregar o evangelho para essas pessoas. Lembro que um dia estava na Suécia e terminei de pregar e um muçulmano veio e me abraçou. Falou, nossa, que legal a mensagem. Eu nunca pensei que Jesus me amasse tanto assim. Eu lembro que estava no sul da Suécia e aí um pastor falou, William, amanhã você fica pronto. Amanhã tem um grupo de muçulmanos, são gerentes, tá? E amanhã você vai dar uma palavra. Pode? Ai, misericórdia, gente. Eu nunca falei para os muçulmanos, mas eu vou falar. Aí eu falei, bom, fiquei pensando, eu pensei, vou falar do perdão e do amor. Porque eu tinha lido livros para evangelizar os muçulmanos, que eles são uma religião sem amor. Aí então, quando chegou no dia seguinte, tinha um café da manhã, lembro que tinha um muçulmano que, quando me viu entrar com a Bíblia, ficou assim, sabe, esse olhar como desafio, como falando, o quê? Que você vai vir aqui pregar? Aí ele falou, tá. Aí ele ficou olhando para mim. Eu lembro que o pastor me apresentou, ele que interpretava em sueco, e aí comecei a falar do amor e do perdão. Só fiquei falando do amor e do perdão de Jesus. Aí todos começaram a mudar de rosto, de semblante. Aí ficavam escutando, vários deixaram a xícara aí, e ficaram escutando. Eu preguei uns 15 minutos. Eu estava esperando na hora de terminar, queria ir embora, né? Porque muitos estavam com a cara assim, com raiva. Mas depois da mensagem, quando eu comecei a falar do amor e do perdão que Jesus oferecia, gente, mudou tudo. Aí quando terminou, eu estava indo embora, esse muçulmano, a qual eu estava já com medo, ele saiu, ele me alcançou na porta, falou, quero te agradecer pela mensagem. Eu achei que você ia falar outra coisa. Quero te agradecer pela mensagem porque você falou do amor de Deus, do perdão do Senhor. Isso eu nunca tinha escutado. E me deu um abraço. O que Jesus mandou falar para o mundo? Arrependimento e perdão de pecados. Né? O que Jesus vai demandar das pessoas? Arrependimento. Gente, não temos por que apresentar um evangelho barato. Nós temos que falar para o cara das montanhas, o pessoal lá na selva e na Europa, onde você for, na África, a mensagem continua sendo a mesma. Arrependimento e que oferece Deus? Perdão de pecados. Né? Perdão de pecados. Então, nós temos que comunicar o evangelho. Né? Evangelho. Essa comunicação, muitas vezes, a comunicação é chamada comunicação direta ou indireta. Aquela comunicação direta é aquele que você fala para a pessoa cara a cara. Né? Que você vê as pessoas. Nós lá no Peru temos bastante o costume de pregar o evangelho casa por casa. Vamos casa por casa, assim como as testemunhas de Jeová, né? Vamos casa por casa levando o evangelho. Gente, o Peru está aberto para o evangelho. O Peru é um dos países na América Latina que está muito aberto. As pessoas estão com essa fome de escutar a palavra. O problema é que não temos muita gente para continuar as obras que a gente abre. Né? E aí, por exemplo, agora vamos abrir uma terceira igreja. Eu sou presidente, temos 2 anos que temos começado um ministério chamado Plantação de Igrejas. Já temos aberto 2 igrejas, agora vamos para a terceira igreja. Mobilizamos ao redor de 50 jovens que tomamos por 2, 3 dias a cidade, vestimos uma camiseta toda da mesma cor. Antes disso, a gente se prepara uma semana para os jovens, né? E de repente pegamos a Bíblia e começamos a sair casa por casa. E aí pregando o evangelho. E temos como o Senhor usa os jovens, né? Então aí as pessoas abrem a porta e lá no Peru normalmente falam, entra aí, colocam cadeira, aí você senta. E que legal poder explicar o evangelho para as pessoas. E as pessoas começam a ter assim um encontro vivo, pessoal com o Senhor. Então a continuidade é que agora já tem um pessoal que começa a
visitar as pessoas. O que nós chamamos evangelismo cara a cara, é uma comunicação mais direta. Eu estou voltando dia 11 de abril, estou voltando para o Peru. Dia 22 e 23 de abril, com os jovens, vamos fazer um... Desculpa. Vamos fazer uma campanha de evangelismo. Tem alguns irmãos que Deus tem abençoado, alguns empresários da denominação, e eles têm comprado umas, assim, eles pegaram o dinheiro, eles têm comprado umas torres, chamam nas torres de alto-falantes. De aqui, pelo menos, o terceiro quadro aqui, ou mais. Tem vários. E eles compraram, investiram bastante. São irmãos da denominação. E utilizamos isso para ir para os povos, levando a palavra. Gente, eles têm que colocar pouco volume, porque escuta por todos os cantos da cidade. A gente pede permissão, tá? E o dia 22 e 23, estamos indo num lugar. E eles falaram, então vamos, estou utilizando os irmãos aí, porque eles são irmãos da denominação, e eles estão dispostos a apoiar qualquer igreja aí que precise fazer isso. Então, 22 e 23 já está tudo pronto, tá? Já tem um bom grupo de jovens que vamos ir lá, evangelizar, casa por casa, evangelizamos as crianças, eles pintam o rosto, como que chama, mimo, fazer mímicas, né? E aí as caretas aí dando uma mensagem, e fazemos teatro nas praças, e dessa maneira comunicamos o evangelho, que seria, às vezes, de uma forma indireta. Mas vamos lá, né? E dessa maneira a gente estamos abrindo várias igrejas. A nossa denominação tem 90 igrejas, e todas elas assim. No início, gente, tinha perseguição. Você acha que é fácil plantar uma igreja lá nas montanhas, onde os bruxos estão aí resistindo? Né? Onde os bruxos, eles lançam maldições para os crentes. Ainda bem que Deus é todo poderoso e não chegam essas maldições. Tinha um irmão que tinha colocado veneno no prato dele. Aí o bruxo deu para ele. O bruxo veio crer em Jesus Cristo porque o crente não morreu. Falou, não aconteceu nada com você. Mas não aconteceu o quê? Você me convidou a um prato e comida que tinha veneno. Eu não sabia, eu orei, santifiquei o prato em nome de Jesus. Falou, misericórdia. Então teu Deus é todo poderoso. Amém? E assim, e a gente vai plantando igrejas. Temos que comunicar o amor e o perdão de Deus. Lembro que com a Bruna estávamos falando para uma moça, né, do amor de Deus, tal, e de Adão e Eva. E a moça falou, peraí, eu não entendi nada. Quem que é Adão e Eva? Eu falei, você não sabe quem que é Adão e Eva? Eu não sei nada quem que é Adão e Eva. Gente, nas montanhas tem pessoas que não sabem quem foi Adão e Eva. Imagina você falar de Jeremias e Isaías, né? E todos esses profetas não sabem nada. A comunicação que nós temos que fazer, muitas vezes de forma indireta, né? Quantos de vocês usam as redes sociais, né, para evangelizar? Eu tinha um amigo que ele falava muito bem inglês. Então, ele, a propósito, ele entrava nas redes sociais e começava a mexer aí, cutucar, fazer amizade. E ele falava assim, já evangelizei bastante muçulmano. Começo a falar em inglês, a escrever em inglês, e tem muitos já discipulando aí na rede social, né? Então, gente, nós temos um aparelho, ou ele é uma bênção ou uma maldição para a tua vida, mas você tem que utilizar para que seja uma bênção. Começa a usar de aparelho assim, tecnologia, gente, misericórdia, né? A Lucinéia aí que fala, pastor, que você não coloca uma foto aí e fala, Lucinéia, você vai me ajudar, porque eu não sei essas coisas. Mas, gente, começar a dar um folheto. Lembro de um bruxo que praticava magia branca, magia negra, magia vermelha, tudo isso. Sabem como ele conheceu a Jesus? Chegou um momento em que porque ele dá testemunho, ele estava no lixo mesmo, dormindo no lixo. Quando ele acordou, tinha um folheto que grudou na bochecha. E ele colocou, e só nesse folheto tinha uma imagem e estava escrito, Jesus te ama. Ele ficou implicado, como que Jesus me ama? Eu sendo assim, eu sou assim.
E ele foi, tinha um carimbo de uma igreja, e ele foi nessa igreja. Perguntou na igreja alguém que explicasse como é isso que Jesus me ama. Aí explicaram, e ele veio virar pastor. Então você dá um folheto. Lembro de uma moça do lado da minha igreja. Estávamos fazendo o culto, e de repente ela já estava com a caneca com veneno, né? Ela tinha colocado um pouco de água e veneno. Ela estava sentada aí esperando a hora para beber isso. Estava muito deprimida. E de repente um irmão aí tinha calor e saiu, né? Estava na parte de fora. Aí viu a moça, triste. E aí ele se aproximou, falou, quer entrar na igreja? A moça falou, não quero. Mas Jesus te ama. Jesus não me ama. Jesus te ama. E aí começou a evangelizar. A moça começou a chorar, ficou de pé. E ela vai se batizar agora, que estou voltando, agora em abril, vamos ter um batismo. Aí em maio, e ela já falou, né, porque ela está recebendo o discipulado. E ela começou a chorar. Depois que ele começou a chorar, o irmão aí começou a ministrar. Ele entregou seu coração a Jesus. Foi uma coisa muito bonita. E ela falou assim, ó, eu tinha um veneno, ia beber o veneno. Mas agora eu quero que você me visite, quero entender mais sobre o amor e perdão de Deus que você está me falando. Gente, ela começou a ir na nossa igreja. Ela já tem quase 3 anos indo para a igreja. Aí ela queria fazer um monte de perguntas, ela queria saber, mas até agora ela chegou contente. Ela foi na casa e bateu a porta, falou, pastor! Falei, que aconteceu? Milagros. Estou querendo me batizar, pastor, depois agora já entendo. Gente, o que a mensagem que transforma as vidas é o perdão, é arrependimento. Essa era a mensagem que o apóstolo Paulo falava, que Pedro falava. Mas a Bíblia diz também aí, no versículo 47, versículo 47 de Lucas, né, 24, 47, diz, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados. Em seu nome. A nossa mensagem, gente, é cristocêntrica. Nós não temos a tarefa de pregar da nossa denominação. Quando nós vamos e pregamos para um lugar e não temos uma igreja que chama casa de oração, nós mandamos para a pessoa que depois que tem um encontro com Cristo, para ir para alguma igreja evangélica. Jesus falou para quem seu nome, falando como ele, mas como se fosse uma terceira pessoa. Falou para quem seu nome se pregasse o evangelho. Né? Lembro que eu estava no avião e entramos pela Bolívia, né? E começou essa turbulência, mexer todo o avião. Eu estava pregando para um peruano que estava do meu lado. E sabe quando a pessoa se acha, né? Então, porque está no avião, não quero saber de Jesus Cristo, não sei o quê, e aí vai, né? Aí vai ficar, esse cara aqui, e entrou pela Bolívia, né? E o avião começou a tremer. Eu falou, meu irmão, o que está acontecendo? Aí eu falei, eu acho que vai cair. O que está acontecendo? E aí ficava transando, e aí começou, né? A luz, né? E aí começaram a dar anúncio, uma turbulência. Eu falei, eu estou com medo. Ora. Falei, não, peraí. Não vai, ora por mim. Ora. E como, gente, 11 mil metros do nível do mar, nessa altura, alguém estava fazendo sua decisão de entregar seu coração a Jesus. Eu não fiquei falando a minha igreja, a minha denominação, para que em meu nome, no nome de Jesus Cristo, as pessoas alcancem o perdão dos pecados, a salvação. Em seu nome, diz o apóstolo Pedro, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Só Jesus Cristo. Só Jesus Cristo. Gente, Deus me chamou para ir para a África. Até agora não fui, nem por desobediência. Eu lembro que era jovem, né? Porque agora tenho 47 anos, eu tinha 20 anos. O 6 de janeiro foi uma experiência muito pessoal, muito bonita com Deus. Eu orava pela África, África. Mas aí, de repente, eu fiz uma pergunta para o Senhor. Estava de joelhos, eram 3 horas da manhã. Estava dormindo e, de repente, acordei. Aí fiquei sem sono, aí fiquei olhando para o teto. Vou orar, né? Não tenho sono.
Você faz isso ou não? Ah, não, vou ver o celular, né? Acho que não terminei de ver um filme, né? Falei, vou orar. Fiquei de joelhos e uma das perguntas que eu fiz para o Senhor foi: Pai, eu estou orando pela África. Agora, o Senhor quer que eu vá ou quer que eu ore? Lembrou que escutei uma voz que falou Mali. Uma coisa muito pessoal. Nunca tinha escutado essa voz dentro do meu coração. Mali. Enquanto eu perguntava, já Deus falou Mali. Mali? Eu não sabia que... Eu peguei um livro e vi que Mali era um país. Falei, onde que ele está? África Ocidental. O primeiro que vi foi que aí falam francês. E comecei. Na hora que eu vi, realmente Deus confirmou em meu coração que era para ir. E por isso que orava para estudar num seminário. E comecei a ler livros, comecei a ver a vida dos muçulmanos. E aí, mas qual que é a minha vontade de ir? Minha vontade de ir é falar de Cristo para esse povo. Tem outro propósito? Não. Mas temos muitas maneiras de falar de Cristo. Você, através da sua profissão, de seus estudos, você tem essa vontade de falar de Jesus? Fala para Deus, para você encontrar uma forma, uma maneira de falar de Deus para as pessoas. De repente você não é a pessoa que vai e já fala de Jesus para as pessoas, porque de repente o público, as pessoas que você quer evangelizar, de repente você acha como que não é bom ir já e falar, né? Por que você não usa a sua profissão? Eu lembro da minha filha Eloá, ela teve essa convicção, né? Dos 3 anos de idade, ela começou a orar pela Índia, né? E ela cresceu e adolescente, ela falava, eu quero ir para a Índia. Mas primeiro eu quero ser médica. Falava, eu quero estudar medicina. E ela foi ocupando sempre os primeiros lugares. Aí terminou. Bom, agora está na Argentina, já entrou no 2º ano de medicina. E ela sempre falava, pequena, falava, pai, eu gosto do mundo do cérebro, da cabeça. E ela falava algumas coisas aí para mim, o mundo do cérebro, que ela queria se especializar e tal. Agora, no 2º ano, ela manda os vídeos, às vezes, né? os áudios. E hoje também falou, pai, nossa, estamos estudando a cabeça. O cérebro, tem muita gente que odeia. Que vai começar a estudar a cabeça. Mas, pai, eu acho legal cada osso, cada... E ela com que vontade fala. Quando eu converso com a Eloá, falo... E Eloá, o teu maior sonho, privilégio, fala, pai, eu quero ir para a Índia, mas quero usar o que Deus vai me dar como médica, porque quero usar isso, porque quero falar do amor, do perdão do Senhor, quero falar de Jesus, uma forma de falar de Jesus para essas pessoas. Então, gente, vamos falar em nome de Jesus. Não podemos ficar tranquilos, né? E Deus deu uma profissão para quê? Eloá um dia falou assim para mim, né? A minha filha mais velha falou, pai, eu quero fazer medicina, mas eu não tenho essa vontade assim de querer como primeiro lugar ganhar dinheiro, tudo isso. Fala, pai, eu quero usar minha profissão como uma maneira de alcançar muitas almas para o Senhor. Eu nunca falei isso para ela que tem essa vontade. E agora atrás tem um filho, o Davi. Ele termina o final do ano e ele quer fazer biologia. E eles pensam assim. Gente, mas é legal, eu como pai, como servo do Senhor, fico assim, orgulhoso no bom sentido da palavra, né? Eu falo, nossa Deus, tantos presentes o Senhor me deu. Tenho filhos que querem te servir dessa maneira. Porque, gente, estamos aqui nessa terra com o propósito de levar a glória do Senhor aqui em Maringá, no Brasil ou fora do país. Por quê? Porque Jesus falou assim no versículo 47. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão, ou seja, o perdão dos pecados em todas as nações, todos os países. Quantas nações tem o mundo? Quantos países há no mundo?
Não vale olhar no celular. São 195 países. 54 na África, né? 24 falam francês, 20 falam inglês, 5 falam português, enfim. 48 países na Ásia, 44 na Europa, 35 na América, 14 na Oceania. 195 países. Qual deve ser a nossa visão na tarefa que temos? Tem que ser uma visão mundial. Tem que ser uma visão que extrapola, que vai além de Maringá e do Brasil. Gente, são 195 países que estão aí. E Jesus falou que essa mensagem do arrependimento e perdão de pecados seja pregado em todas as nações. É por isso que você tem que pensar onde você está, a partir de aí, o que mais Deus poderia fazer através da sua vida. Jesus falou em todas as nações. E que tem nas nações? Quantos idiomas falam? Quantos falam mais? Quantos aqui, a ver, falam 2 idiomas? Mas que falam, né? Que alguns falam, esse é espanhol. Mas na hora que eu falo, é que eu achei que espanhol era fácil, porque parece o português. Não falam, mas quantos falam 2 idiomas? A ver. Vai assim, vai, gente. Vai. Isso aí, né? 2, 3, 4. Gente, fica a tarefa aí, vamos aprender outro idioma. Eu estava acompanhando o envio, a vez passada, o envio de missionários da MIAV. E eles falaram assim, que agora eles estão enviando missionários que saibam 2 idiomas. Graças a Deus, eu não sei, eu elogio aqui a minha filha porque ela tem um dom especial. Ela fala 4 idiomas, a Eloá. Espanhol, português, inglês e francês. Ela está falando francês, fala inglês, fala espanhol, fala português. Graças a Deus, Deus está preparando a Eloá. O meu filho também já quase 3 idiomas. A Briana já vai fazer 12 anos, 3 idiomas. Sou eu que falo espanhol e enrolando o português. Eu não tenho essa habilidade. Gente, vamos nos preparar. Ser jovem. Eu conheci o Senhor com 20 dias antes de fazer 16 anos. Gente, 31 anos no Evangelho. Que maravilha. Que Deus tenha me permitido aí servir ao Senhor. Nossa, que legal. Vai. Né? Vamos estudar outro idioma. Não fique contente só com o português. Minha filha ainda começou a falar mais o francês e o inglês, quando de repente uma missionária falou assim, ué, por que você não continua aprendendo mais idiomas? Fica preparada, porque quando o Senhor já chamar você para as nações, aí já você está pronto. Quantos de vocês já tem passaporte? Passaporte. Mas não vencido. Eu tenho passaporte quando era criança, que minha mãe... Não, passaporte... E se o Senhor te chamar, aparecer uma oportunidade de ir às nações? De repente, não com esse chamado assim, né? Que vem um anjo e... Né? As asas, aí batendo as asas. Sabe, gente, Deus tem muitas maneiras de te chamar para as nações. De repente, aparecer um trabalho para ir para a Espanha, através da tua profissão. Ou um trabalho para ir na Inglaterra. Gente, quando eu fui para a Europa... Primeiro, legal, né? Saí do Peru, passei pelo Brasil, não vi ninguém de vocês, continuou todo o Atlântico e chegou na Espanha. Enquanto isso, né, aí o William, legal, né, entregar o passaporte, tinha uns por aí que tratavam de falar espanhol, mas eu estava contente falando espanhol. Depois daí, saiu, foi para a Alemanha. Na Alemanha, eles achavam que eu era polaco. Não, mentira. Na Alemanha, eles sabem, né, que eu não sou alemão, então começam a falar inglês. Gente, eu não sei inglês. Eu não sei explicar. Aí, gente, eu fiquei com tanta vergonha, porque todo o pessoal da fila, todos eles de diferentes países da Europa, falavam inglês. Quando chegou a minha vez, o alemão falou, do you speak English?
Não. E falei, agora como que eu vou falar? Eu falo espanhol. Mas eu não sei espanhol. Falo uma coisinha em inglês. Aí que eu entendi. Depois eu não sabia mais nada. Aí depois fui para a Suécia. Procurava alguém que fale espanhol. Não encontrava. O sueco falava sueco e se não, falava inglês. Fui para a Dinamarca, para Copenhague. Também falavam inglês. Aí comecei, gente, por que não aprendi inglês? Fui para a França, também, se você não sabe o francês, eles falam em inglês. Fui para Andorra, como eles falam em espanhol, Andorra. Gente, eu fiquei sabendo uma coisa, que na Europa, ia ser bom na Espanha, pelo idioma. Mas depois, gente, lá fora, você está perdido. Se você não sabe inglês, não sei se você tem coragem de ir, porque você vai ficar com vergonha de não saber inglês. Se você sabe, legal. Continue praticando. Gente, por quê? Porque Deus tem nos chamado para as nações, ou não? Minha filha já tem 2 anos aprendendo francês. Ela passou por um teste com um francês, com um professor de francês que veio da França, e na Aliança Francesa, e chamou a minha esposa. Falou, tua filha fala muito bem francês. Tira dessa turminha e coloca em outra, que vai mais avançado. Agora, você me pergunta, pastor, e por que está aprendendo francês a sua filha? Não sei. Mas que deve ter alguma coisa Deus com ela? Tem. O Davi, espanhol, português, e também já está fazendo francês, já está adiantando em seu francês. Você, pastor, e por que francês? Eu não sei. Mas pelo menos já está pronto, né? De repente, com o francês, pode ir no Canadá, pode ir na Suíça, enfim. Gente, por quê? Isso aqui não é para se achar, mas temos que estar preparados para o desafio. O desafio é o mundo. Se você tem filhos pequenos, coloca ele para aprender 2 coisas. Um idioma, que eles aprendem na hora, e um instrumento. Gente, para aprender um idioma, temos que treinar isso aqui. Como que chama? O queijo? Essa parte aqui, como que chama? Queijo, né? Maxilar, né? Falam que depois dos 30, pior aos 40, isso aqui está duro. E aí quando você quer parar o biquinho para o francês, né? Que para aqui é complicado, né? Complicado. Mas uma criança, gente, pega com tanta facilidade. Uma criança pode pegar o alemão assim, os que você acha, eles pegam na hora. Se tem filhos, ou pensa ter filhos, gente, pensa nas missões. Você tem que colocar no filho o pensamento que eles são de tamanho mundial. Por que eles têm que ficar no Brasil? Se eles ficam no Brasil, é porque eles têm um propósito no Brasil. Mas você tem que pensar nas missões, no mundo lá fora. Temos o árabe, enfim. Deus diz que nós temos uma mensagem para falar no mundo. João Wesley falava, minha paróquia é o mundo. Temos que pensar. Gente, em julho eu estou indo para a selva. Estamos indo 2 caminhonetes, levando Bíblias. Aliás, se você depois tiver um dinheirinho aí para aportar para Bíblias, estamos indo para comunidades indígenas que eles precisam de Bíblias. Estamos indo levar Bíblias. Quantos querem ir para a selva? Fica lá, comer macaco, né? Lagarta. Quando vamos, gente? Eu vou com minha esposa e meu filho. Gente, meus filhos, desde pequenos, eles vão para a selva. Andamos aí no Rio Maranhão, em essas balsas aí pequenas. Essas balsas nós chamamos peque-peque. Porque quando liga o motor faz assim, peque-peque, 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 peque, e vai. No Rio Maranhão. Se você continuar, vai lá no Amazonas. Mas vamos para os lugares da selva. E aí, os meus 3 filhos, pequenos, né? Quando chegamos lá, a Briana, ela tem uma cor bastante clarinha, e as crianças ficam atrás da Briana, e a Briana que corre, né? Se acha aí a rainha aí do pedaço, aí, e todos os filhos. Cadê o Lucas? Cadê o Lucas? O Lucas é lá em cima das árvores com as crianças. Chegamos numa comunidade e
e eles deram um macaco para comer. Durante essa semana, a gente que fica lagarta, macaco, jacaré, eles deram tanta coisa. E aí você não tem como falar, eu não quero, ou depois como. Porque lá não tem restaurante. Ou você come isso, ou você fica com fome. O que você acha? Sabe quando servem a sopa? E aí está o macaco, a mãozinha do macaco aí, com a cabecinha aí olhando para você. Jesus falou que temos essa mensagem para levar para as nações. Estou terminando. Jesus falou para fazer discípulos de todas as nações. Por isso, gente, Deus chamará alguns para trabalhar no Brasil. Deus chamará alguns especificamente para trabalhar nas cidades. Outros serão chamados para trabalhar na França, na Itália, na Bolívia, no Peru, na Venezuela, enfim. Nós temos uma mensagem para dar para o mundo. Jordan Groman, ele falou assim, se Deus, é um britânico, falou, se Deus chamar você para ser um missionário, não se incline na ideia de ser rei da Inglaterra. Ele achou que ser missionário é muito melhor que ser rei da Inglaterra. Gente, com muito orgulho, eu falo para vocês. É muito bom servir ao Senhor. É bom orar com um cara que mexe nas drogas e entregando a sua vida a Cristo. Eu lembro que um dia quem tocou minha porta foi um homem grandão. Ele tinha pacto com Satanás. Ele falou, pastor, eu quero que você me escute. Bom, abri a porta do templo e comecei a escutar. Tínhamos tatuagens de demônios por todo lado. E ele olhava assim para mim. Sabe o que significa essas tatuagens? E era grandão assim, né? Eu tenho 1,65, ele era grandão. Eu falei, eu sei essas tatuagens. E vou mostrar. Eu vou tirar a camisa. E ele falava, vou tirar a camisa e vou mostrar para você. Tem uma tatuagem aqui de Satanás. Falando, não precisa, mas se quiser tirar, tira. Aí comecei também já a ficar, né? Comecei a pensar em esse aqui vai não. Não, aqui tem um pacto com Satanás. Falou. Gente, é um clima assim, muito ruim. Mas enquanto ele falava, eu escutava, estava orando. E graças a Deus por também vocês orarem pela minha vida e pela minha família, porque isso é muito bom. Aí ele falou. Ele tinha, na Espanha, porque ele andava em todas partes do mundo, ele não me conhecia, ele chegou aí porque sabia que era pastor e tal. Já Deus mandou ele, né? Na Espanha ele quebrou uma garrafa de vidro e ele tinha feito um pacto com Satanás e ele pegou o vidro e ele abriu de aqui até aqui. E ficou aberto. Falou, Satanás, vem aqui, me leva para o inferno que eu quero te encontrar. Ele sempre falava que ele queria brigar com Satanás, corpo a corpo. Essa era a sua fantasia sempre. Por isso que ele queria morrer. Ele sempre andava tudo cortado. Ele queria morrer. Aí eu escutava. E eu pensava, que mensagem eu vou dar para ele? Aí depois que ele falou, ele cada vez ficava, parece que os demônios aí começavam. Eu falei, para aí. Mas eu quero te mostrar alguém que tem mais poder daquele que você fez pacto, que é Satanás. Eu vou falar de Jesus Cristo. Comecei a falar da cruz. Quando eu comecei a falar da cruz, ele ficou olhando. Mas como assim da cruz? Comecei a falar do amor e do perdão, que Jesus poderia perdoar. Gente, enquanto eu falava, eu via que começaram as lágrimas a cair e ficava mais empolgado. E falava. Gente, ele começou a chorar. E começamos a orar. Ele desfez nessa hora o pacto que ele tinha com Satanás. Seu semblante mudou totalmente, gente, mudou assim totalmente. E ele começou a gritar. Uma das coisas muito bonitas que quando vem Cristo na vida da pessoa é sentir paz. Ele começou a gritar assim, mas eu estou sentindo uma paz. Falava, paz, mas pastor, que é isso que estou sentindo? E ele chorava, mas de alegria, ele queria rir. Eu falava, essa é a paz de Deus, porque Deus está no teu coração. E comecei a falar, gente, e ele ficava de pé, falava, ai, que bom sentir essa paz.
Daí falou, pastor, que pena. Eu já estou indo para a Colômbia e depois para outras partes do mundo. Aí eu aconselhei ir onde ele vai encontrar uma igreja evangélica. Mas, gente, temos uma mensagem que é poderosa. Você não sabe o poder dessa mensagem. Uma mensagem que Paulo falou, né? Que o evangelho é poder de Deus. Você não tem qualquer mensagem. Mensagem, gente, uma mensagem que transforma a vida de qualquer pessoa, seja em que estado de pecado ela se encontrar. Deus mandou falar, Deus mandou para as pessoas se arrependerem e que Ele oferece o perdão dos pecados. E essa mensagem, gente, nós temos para falar na universidade, na escola, aqui em Maringá e em qualquer parte do mundo. Qual vai ser o método, a forma de falar? Deus colocará no teu coração como fazer tudo isso. Mas vamos, gente, nos animar. Você tem que pensar além de Maringá. Você acha que quantos de aqui Deus pode tirar e levar para as nações? Não necessariamente para serem pastores, mas de repente para trabalhar em qualquer parte do mundo e através do trabalho você fazer a obra do Senhor. Mas vamos nos colocar nas mãos do Senhor. Você tem uma mensagem. Eu lembro de um pastor, e termino com isso, lembro de um pastor que ele pegou Covid. E não tinha oxigênio na minha cidade. Não tinha oxigênio. E a única maneira dele salvar é colocar oxigênio. E quando nós ficamos sabendo desse pastor, que era um colega, oxigênio tinha nas montanhas. Lá nas montanhas, horas e horas para chegar nas montanhas. Porque nas montanhas quase não chegou o Covid. E tinha um hospital, estava lotado de oxigênio. Gente, a gente fez tudo o possível para trazer os balões de oxigênio lá em cima, mas graças a Deus o pastor se recuperou e continua no pastorado. Mas eu lembro que colocávamos dinheiro em carro, qualquer coisa. A única maneira dele salvar era o oxigênio. E graças a Deus, Deus obrou de maneira especial. Tem muita gente morrendo. Gente, ou as pessoas morrem ou vão para o céu, ou vão para o inferno. Não tem outra. Não tem outra. Ou tua família vai para o inferno ou vai para o céu. Não tem outra. Não tem um terceiro lugar. Por isso temos que fazer das missões algo urgente. E nós estamos aqui. Vocês aí, jovens, né? Com todo esse conhecimento e essa vontade e todas as forças para servir ao Senhor. Vamos orar, gente. Convidar que ficassem de pé. Vamos orar. O que você poderia fazer nesta noite para orar? Coloca a tua vida nas mãos do Senhor. De repente você não tem muita claridade sobre o futuro, o que vai acontecer, não. Mas coloca a tua vida, sem temor, sem medo. A vontade do Senhor é agradável. Se você tiver que ir lá no fim do mundo, você vai com alegria e com paz no coração, porque Deus quer enviar você. E se Deus quiser você aqui no Paraná, também vai ficar contente, porque ainda também tem muitas almas que precisam conhecer de Jesus. Ou se Deus levar para outro lugar do Brasil, Deus vai colocar contentamento e paz no teu coração, onde Deus quiser te usar. Pai querido, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque temos o privilégio de te servir. Servir ao Rei do mundo, ao Dono do mundo, Senhor. Que alegria, Senhor, que honra temos. E temos uma mensagem, Senhor, para levar para nossa família, nossos colegas, nossos amigos. E isso é uma mensagem, Senhor, que temos para levar para qualquer parte do mundo. Senhor, abençoe estes jovens. Pai amado, inquieta o coração. Senhor, que se preparem. Aí, Senhor, com um novo idioma. Senhor, os documentos, com essa vontade de ir para outro lado do mundo. Senhor, faz uma obra especial nesses jovens, Senhor, porque o mundo está perdido. Milhões e milhões de almas morrem sem Cristo. Muitas crianças que não conhecem também do Evangelho. Senhor, queremos colocar a nossa vida nas tuas mãos. Senhor, usa a nossa vida
Usa o tempo de vida que ainda resta nesta terra, Senhor. Estamos aqui. Usa, Senhor, o conhecimento dos meus irmãos, a profissão. Usa, Senhor, a vontade, as forças, tudo, Senhor, para a tua glória. Aqui no Brasil, lá no mundo, Senhor. Obrigado, Senhor, colocamos nossas vidas nas tuas mãos. E queremos falar, eis-me aqui, Senhor. Aqui estamos, Senhor, para ser usados ou continuar sendo usados por ti, Senhor. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos.